Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o deputado Léo Prats, que nos concedeu a honra aqui de bater um papo depois de uma semana super intensa, que ainda não terminou, sobre o tema da redução da escala 6x1. Sejam todos bem-vindos a mais uma Masterclass da Vídeo, onde a gente tenta buscar temas importantes do varejo e da sociedade que possam ter ali influência no consumo do nosso país. Léo, obrigado por aceitar o convite. Espero que a gente tenha um papo aqui super produtivo e esclarecedor aí para a nossa audiência varejista. Olha, eu agradeço, eu quero mandar um abraço a todos os empreendedores, é uma satisfação imensa poder estar conversando aqui com você. Boa, obrigado, Léo. A gente preparou aqui para você algo especial do nosso lado, que foi rodar uma pesquisa para a nossa audiência, para entender qual era a percepção que eles possuíam sobre a redução da escala 6x1. E eu queria te apresentar um pouco dos números, não deve ser tanta novidade aqui para você, mas acho que a gente tem um corte do impacto que isso gera e os benefícios que isso podem gerar também para o varejista brasileiro. Então, grande pauta aqui da nossa leitura foi a folha de pagamento, necessidade de contratação e um pouco desse equilíbrio competitivo, né? A gente teve aí quase 300 empresários inscritos, mais de 10 mil lojas físicas associadas a esses empresários, e a gente tem um tamanho médio aqui de 44 lojas por empresários. Então, como eu estava trazendo aqui, vai ser um pouco a voz da nossa audiência aqui representado na nossa pesquisa. O que a gente encontrou aqui, Léo? A gente encontrou que 54% das respostas sendo contrárias, 34% sendo favoráveis e 12% ainda com a opinião não formada. E o que a gente viu de maiores receios desse grupo de varejistas? O impacto no custo da folha, a necessidade de contratar mais pessoas, o impacto na margem do varejo, que é um negócio de margens mais apertadas, a adaptação da escala, principalmente finais de semana, né, lojistas que operam em shopping centers, também o impacto na produtividade e esse tempo de transição. Então, os eixos que ficaram aqui na pesquisa é o custo da folha, contratação em escala, sazonalidade de fim de semana e um pouco de possíveis contrapartidas tributárias, né? Então, teve falas aqui importantes, como não estamos falando de grandes indústrias, enfim, do pequeno e médio varejista, como é que a gente traciona essa economia. Foi feito algum estudo pensando no empresário, no sentido da alta rotatividade e rescisões, que já é algo que impacta aqui o varejo. Então, tivemos ali outras temáticas, como custo de compensação, reforma estrutural, especificidade do varejo, transição e implementação, flexibilidade trabalhista, efeitos colaterais, enfim, foi um pouco das temáticas que surgiram aqui na nossa conversa. Então, Léo, te dando aqui um pouco do contexto da nossa audiência, mais ou menos esses temas que vão estar sendo esperados aqui do nosso papo, mas eu te abro aqui para inaugurar aqui uma fala aberta e mais esclarecedora, para que a gente possa se conectar aí com o que você está trazendo de mudança para o Brasil. Olha, eu quero primeiro agradecer a você, agradecer a todo o setor, e eu quero primeiro, você vai me permitir aí, refutar um termo e depois também fazer uma consideração, tá? Em relação ao Brasil. E me preocupa muito esse momento, como você disse, de polarização. Primeiro, o termo compensação. Eu sou totalmente contra esse termo compensação, porque compensação quer dizer que eu perdi algo. Se eu perdi algo, é porque algo me pertence, né? É a lógica. E nesse caso do fim da escala 6x1, na verdade nós estamos falando da redução da jornada para 40 horas e dos 2 dias de folga, esse sentido de perda dá ao empregador o sentido de titularidade da hora trabalhada pelo trabalhador. Isso traz a uma cultura escravocrata, retrógrada, então eu prefiro utilizar, eu acho que as palavras têm muita importância, e eu prefiro utilizar o termo mitigação, né? Segunda coisa que eu quero falar em relação a essa questão é que me parece que no Brasil, infelizmente, em vez de uma visão estruturada de país, muitas vezes se tem uma visão individualizada, né? Em que o discurso é usado ao bel prazer, enquanto se devia ser de uma visão pública de Estado. E eu dou um exemplo. Quando o pequeno varejo, e aí eu estou começando a fazer as considerações, eu volto a dizer, meu avô foi dono de bar, minha mãe trabalhou muito tempo em farmácia, eu tenho primos empresários, então minha visão é uma visão mais equilibrada, é importante dizer isso, do que uma visão contra alguém.
Mas é engraçado como no Brasil as pessoas variam, e eu vou usar o negócio extremo, de socialista para liberal em poucos minutos. E eu vou dar com muito respeito, com muita tranquilidade. Quando se foi para liberar aos fins de semana, eu me refiro às padarias, os supermercados, às redes de farmácia, se usou um discurso que isso era para favorecer o mercado. E qual o resultado que a gente viu? Quebrou o pequeno mercado de bairro, quebrou a pequena farmácia. Hoje a gente vê a concentração em mais ou menos 5 grandes farmácias. Então, é o que eu estou dizendo. Quando você teve essa liberação das escalas aos fins de semana, e eu não estou aqui fazendo juízo de valor, eu sou a favor, mas eu estou dizendo que ninguém se preocupou com o pequeno, com a pessoa que está lá na ponta, com o pequeno empreendedor. Hoje você tem a concentração de farmácias em mais ou menos 5 grandes redes. Eu estou falando isso que eu fui secretário de Saúde de Salvador, então é um setor que eu conheço e domino muito bem. Dito isso, você tem outra coisa. É engraçado como eu vejo os setores e grandes setores da economia, e eu estou fazendo esse preâmbulo para dar a minha visão de Estado também, que é importante. Ninguém legisla sem a sua visão de Estado. É engraçado que quando tem as taxas da blusinhas, né, que é retirada as taxas da blusinha, reclamam do Estado. Ora, mas o Estado deve ser liberal ou deve ser o capitalismo de Estado, como eu defendo? Eu defendo o capitalismo de Estado. Eu acho que o Estado deve estar mais presente onde as relações são assimétricas e o Estado deve estar menos presente onde as relações são menos assimétricas. E onde o Estado deve intervir, ele deve intervir para proteger o mercado nacional. Então, mas eu estou dando a visão liberal. Olha, se você é liberal, você não defende a taxa das blusinhas. E aí eu vou mais adiante. O mais engraçado é que quando veio o tarifaço de Trump, que na minha visão, ele demole o conceito de política liberal no mundo, ele destrói esse conceito e vem muito mais para um conceito mais equilibrado, que é o que eu defendo, que é uma defesa de um capitalismo de Estado. Né? Você teve a lei de reciprocidade no Brasil. Todos os empresários, corretamente, na minha visão de mundo, se mobilizaram para o Congresso Nacional e nós aprovamos a lei de reciprocidade. Ou seja, a realidade está muito mais próxima da minha visão, na minha opinião, do que uma visão liberal e do que uma visão socialista, vamos dizer assim, do que deve ser a sociedade. Importante a gente contextualizar para a gente poder ver onde a gente vai chegar. Em relação ao varejo, eu quero primeiro dizer da onde a gente veio, Danilo, para mostrar para onde a gente foi. Eu quero lembrar que no início, a grande preocupação do setor varejista, a grande preocupação do setor atacadista, a grande preocupação das pessoas era basicamente a flexibilidade da escala. Para ser o internauta ver, jornada, vamos falar grosso modo para entender bem, é o tempo que você utiliza para trabalhar durante uma semana. Escala é como você distribui o tempo. E o maior pedido que eu recebia do setor do varejo, eu tive na Fiesp, apesar de em muitos pontos discordar mais com o Paulo Scaff e com o Pastore, mas em muitos pontos a gente se aproxima. Eu tenho respeito pela trajetória, eu sempre digo, eles sabem muito mais do mercado de trabalho do que eu, do empreendedorismo do que eu, mas eu tenho a obrigação de legislar. Fui lá ouvir com muito respeito, são pessoas que eu admiro, que eu criei uma empatia. Né? A grande pedida era não ingesse a escala e evite um problema maior nessa questão. E esse é o primeiro ponto que eu entro em relação ao setor varejista. Na PEC que nós tratamos, basicamente 9 artigos. Eu ganhei uma visão em relação ao que deveria ser, e eu agradeço ao presidente Hugo Mota. Qual foi a minha visão? Ora, a Constituição, e isso tudo na vida é forma e conteúdo, eu ganhei uma visão dentro do debate na Câmara dos Deputados, que a gente não ia pegar o mercado de trabalho e ia regular todo dentro da Constituição. O que nós fizemos? Nós separamos o que devia ser regulamentação e o que devia ser direito fundamental. Então, em tudo, remetemos para a lei ordinária ou convenção coletiva. Para você ter uma ideia, você tem 14 leis ordinárias que regulam categorias diferentes em pé no país hoje, sem essa nova regra. Você tem uma lei ordinária do próprio presidente da República e você tem mais de 8.000 convenções coletivas. Então, eu não ia escrever uma Constituição dentro da Constituição. O que nós fazemos? Vamos separar os direitos fundamentais. Ontem recebi muitos elogios
de professores de direito constitucional lá na Bahia. É um pequeno texto com apenas 9 artigos, mas para grandes conquistas na sociedade, na nossa visão. Essa foi a primeira coisa. Então, primeira vitória. Nós não tratamos nessa PEC da questão escala. Você vai pegar, você não vai ver em nenhuma hora, você vai ver nenhuma aproximação com qualquer coisa que trata essa palavra. Segunda grande vitória, Danilo. Eu faço parte na Bahia do Movimento dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu trouxe todo mundo para conversar e nós conseguimos ganhar esse debate com o governo, porque a gente combinou, eu, o presidente Hugo e o governo, de fazermos tudo em conjunto. Nós ganhamos o debate que os dias não deveriam ser consecutivos e não necessariamente aos fins de semana. Como é que a gente ganha esse debate? Eu trouxe as mães atípicas, a maioria das mães atípicas de crianças com deficiência falaram que gostariam de ter o segundo dia de descanso na semana para uma convivência com seus filhos, para uma mãe que tem autismo grave, para acompanhar a estimulação dos seus filhos. Esse foi o segundo debate, eu considero a segunda grande vitória do setor varejista e do todo o setor produtivo. Vencido esse debate, o que é que nós fazemos? O sistema de trabalho no Brasil é basicamente um sistema. Eu sou engenheiro, é um sistema. Nós queríamos gerar o mínimo de impacto possível no sistema de trabalho, né? Nós estamos fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Nós estamos mexendo em jornada e nós estamos ampliando as folgas. Então, logicamente, essas são medidas legislativas muito fortes para o mercado de trabalho e nós queríamos causar o mínimo de impacto. O que é que nós decidimos fazer? Ora, se eu quero, e eu aprendi, você se lembra, na matemática tem matriz. Se eu quero alterar pouco o resultado, eu mantenho as entradas. Quais eram as entradas? O brasileiro tem hoje, a grosso modo, acho que é artigo 7º da Constituição, inciso 13º ou 15º, não tenho precisão aqui nesse momento, diz: ao trabalhador brasileiro vai trabalhar 8 horas diárias no máximo, com 44 horas semanais. Nós mantivemos o mesmo texto e só tiramos o número 44 e colocamos o número 40. Para quê? Como eu disse, causar o mínimo de impacto no sistema de trabalho. Claro que como você aumenta o espaço de descanso, digamos assim, entre aspas, você vai aumentar as lacunas no seu sistema. Mas a ideia era manter a estrutura básica do sistema de trabalho no Brasil. A segunda coisa, tinha lá um dia de folga, preferencialmente aos domingos. Nós tiramos o número 1, botamos o número 2, você vai ver no texto, e botamos 2 dias de folga com um preferencialmente ao domingo. Acho que essa foi a segunda vitória, porque nós não desmontamos o arranjo produtivo. E aí eu dou como exemplo. Em alguns locais que eu tive pesquisando, os bares e restaurantes, com o trabalhador, esse trabalhador trabalha sábado e domingo e folga no outro sábado e domingo. Constitucionalmente, eu não consigo explicar isso, mas a convenção coletiva fortalece isso e acaba permitindo isso. Então, eu não queria mexer nesses arranjos, como eu disse, que são mais de 8 mil no Brasil. Então, eu acho que essa foi a terceira vitória, que é a da conquista do direito do trabalhador, mitigando os problemas para os empreendedores. Prosseguindo ainda, e eu considero a minha maior vitória, foi a questão que eu fui conhecer o Brasil Profundo. O presidente Hugo Mota me deu a oportunidade de liderar no Nordeste o Câmara pelo Brasil, e esse ano eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil Profundo, que eu tenho chamado de Brasil Profundo. Eu estive lá no Amazonas, estava conversando há pouco com o deputado Saulo Viana do Amazonas, e eu vi a realidade dos barqueiros. O Amazonas tem 62 municípios, só 10 deles você chega de estrada, 52 é por deslocamento fluvial. Esses barqueiros, eles dirigem mais ou menos, entre aspas, não é dirigir, mas eu não tenho o termo na cabeça, 8 dias seguidos. Ora, não é porque a Constituição diz isso que eu vou pegar o barqueiro e atirar de cima do barco. Então, o que é que nós fizemos? Nós criamos, Danilo, uma banda de 30 dias. Você vai fazer sua conversão e você, dentro da banda, vai negociar essas 4 folgas extras. Eu acredito que essa foi a maior vitória para o setor do varejo, para todo esse setor pequeno, que é a possibilidade de você dar o mesmo direito ao trabalhador, em vez de numa banda semanal, claro que resguardado em convenção coletiva, você dá uma banda
de 30 dias no prazo temporal, ou seja, você teria que dar 8 folgas no mês fazendo sua negociação coletiva. Essa foi, em termos de flexibilidade, que era o maior pedido do setor empregatício no Brasil, dar a maior flexibilidade possível que nós conseguimos. Quanto ao setor, para concluir a minha fala, quanto ao setor do microempreendedor, microempresa e empreendedor individual, que são aqueles que arrecadam até 4,8 milhões por ano, nós fizemos uma das maiores conquistas dessa PEC, desse projeto de emenda à Constituição, que foi, nós remetemos para a lei ordinária a possibilidade de discussão de mitigação financeira, inclusive tributária. Você falou, claro, que o presidente Hugo Mota tem um acordo com o governo de tudo ser combinado. Já existe uma comissão especial na Câmara, comandada pela deputada Anne Ortiz e relatada pelo deputado Jorge Gutten, que eles vão se debruçar sobre essas questões que vão impactar. Por exemplo, você falou sobre a questão das contratações. Eu acredito aí, Danilo, que para o pequeno setor a gente não vai necessitar de tantas contratações com essas flexibilizações que eu dei. Essa é uma perspectiva minha. Porém, você tem que dar maleabilidade para ele fazer isso. Então, há uma discussão, por exemplo, que MEI possa contratar, em vez de um funcionário, 2. Porque eu estou bastante animado com isso. Eu tive debatendo com o setor do turismo, por exemplo, que é um setor forte na minha cidade, Salvador. Eu, por exemplo, tenho uma percepção, o ministro do turismo falou isso, que com as pessoas com mais folga, isso vai aquecer a economia em termos de frequência de bar, frequência de possibilidade de viagem. Então, eu acho que uma coisa pode se retroalimentar na outra. E quero lembrar que o que nós estamos fazendo agora, que é a redução de 4 horas, foi feita na Constituição. E a perspectiva, Rodrigo, desculpe, Danilo, era de que também as mesmas feitas hoje, lembrando que lá era um cenário de hiperinflação, que era muito pior. E o cenário foi de um aumento de informalidade de 5% a 7% e de um impacto econômico de baixo calão, de baixo impacto, vamos dizer assim, equiparado, os economistas, ao que faz o salário mínimo todo ano. Então, assim, eu acredito que a economia vai se reorganizando, o que nós pudermos fazer para mitigar o setor produtivo, nós faremos. Eu volto a dizer, o meu texto não foi contra ninguém, foi a favor das pessoas, dos tipos de seres humanos que nós vamos ter, e eu acredito, sinceramente, que nós possamos fazer as transformações que o Brasil tanto precisa. Bom, Léo, com essas 4 horas a mais na vida do trabalhador e com essas 4 horas a menos na escala dos negócios de varejo aqui que a gente está debatendo, quais são os indicadores positivos que essa mudança pode impactar na vida do ser humano que tem 4 horas mais disponíveis e na economia que tem 4 horas menos trabalhadas? O que você vê de impacto? Aqui tem mais consumo, aqui tem mais liberdade. Tem algum indicador que vocês têm olhado que gera esse impacto positivo tanto para as empresas quanto para as pessoas? Tem. Agora, eu acredito que o mais importante aí, Danilo, veja, é os seres humanos que a gente vai formar. Eu acho que para isso não tem preço, né? E vou te dar aqui como exemplo a minha vivência. Na 5ª série primária, eu sempre digo que eu legislo com a minha experiência, com a minha vivência. Na 5ª série primária, eu comecei a dar muito trabalho a meu pai e a minha mãe. E como muitos adolescentes, eu não sei nem se chama mais assim, que eu estou com 48 anos, mas eu vou usar o termo que era usado no meu tempo. E aí, Danilo, fruto do amor de um pai e da escala 5x2, eu ia tomar pau em matemática na 5ª série primária. 3 meses, eu tinha uma raiva, meu pai comprou um quadro, e ele era engenheiro, servidor público, meu pai é engenheiro, servidor público. Meu pai pegou aquele quadro e todo sábado e domingo, de 8 da manhã às 17 horas, a gente não tinha dinheiro, meu pai me dava banca de matemática. Daquele aluno que ia tomar pau em matemática, está na sua frente um engenheiro eletricista. Então, para isso, não tem preço. Tem gente que fala sobre família falando de costume. Família não é só costume. Família é presença. Não existe... E para esses seres humanos, não existe preço. Além disso, Danilo, eu queria te fazer uma pergunta. Eu não gosto muito de esporte, mas o único esporte que eu gosto é natação.
Eu quero te fazer uma pergunta com muita sinceridade. Você sabe por que, que o bom nadador se afoga? Não sei te responder. Afinal, eu não Quando ele sou um vai, bom nadador. quando ele vai para o mar, ele é tão autoconfiante que ele nada contra a maré. A gente rema. E por que, que eu chamo de maré? Esse movimento, Danilo, que hoje chega ao Brasil, que é um movimento por mais tempo, é um movimento da juventude. É basicamente da juventude de 16 a 40 anos. É um movimento mundial. A OIT já regula a jornada de trabalho para 40 horas, a Organização Internacional do Trabalho. E em vários países do mundo, esse mesmo movimento, inclusive aqui na América Latina, Equador, Chile, ele ganhou presença nessa juventude. No meu tempo, o meu sonho era comprar um carro, era comprar um apartamento. O maior sonho e o maior desejo da juventude, dessa juventude que vai assumir o país, eu já passei no meio do caminho, é tempo. Este é um valor para ele. E o Brasil tem que ser arrumado para eles, organizado para eles. É isso que nós temos que fazer. E é isso que nós estamos tentando fazer. Eu vou lhe dar um exemplo, Danilo. Muita gente usa a China como parâmetro de produtividade. A China tem um movimento, a juventude é tão criativa, que naquela escala 72 horas, a juventude é tão criativa que no meu tempo, protestar era ir para a rua. Na China, o nome do protesto é... Fique em casa e não vá competir. Esse vamos dizer assim, um movimento que está existindo na juventude da China. E sabe o que aconteceu? Nos órgãos públicos da China, e é um movimento associado à extrema-direita. Eu digo que a direita brasileira precisa ter muito cuidado nesse movimento, modular o seu discurso, porque mais de 50% da juventude de 16 a 40 anos se declara de direita e 80% da juventude de 16 a 40 anos apoia o fim da escala 6 por 1. É a primeira vez que a direita está apertada na sua própria base, que também representa o setor produtivo. Eu estou fazendo essa análise sociológica para a gente se analisar o cenário onde nós estamos inseridos. O que é que eu quero aí, indo mais além, você falou dos impactos. Eu acho que a economia, eu tive a oportunidade de iniciar na Universidade Federal da Bahia um mestrado, não terminei por causa da política, um mestrado em economia. A economia se reinventa. E eu aprendi que você tem que olhar, o maior parâmetro que nós temos, eu disse aqui a você, em termos de comparação, é que a Constituição de 88 reduziu a jornada de 48 para 44. Vou dar outro exemplo. E não houve os impactos que estão sendo previstos. Vou dar outro exemplo. Você sabe qual foi o primeiro político brasileiro acordunado com os anseios mundiais, depois da Constituição de 88, tratar no Congresso Nacional sobre redução de jornada? Você sabe qual foi o político? Não sei te informar, Léo. Michel Temer. Em 2010, ele fechou um acordo com o sindicato patronal, está nos anais da Câmara dos Deputados, eu trago isso no meu relatório. Ele conseguiu fechar um acordo reduzindo de 44 para 42 horas a jornada. O Sindicato dos Trabalhadores, que só aceitaram 40 horas, foram intransigentes e o Brasil perdeu 15 anos da redução da jornada. Já podia estar em 42 horas há 15 anos. Eu estou dando esses exemplos para mostrar que a inovação sempre traz preocupação, que nós estamos aqui no Congresso Nacional dispostos a colaborar com o setor produtivo, mas a história mostra que a economia é algo tão flexível e tão, vamos dizer assim, tão bonito de se enxergar, que a economia sempre consegue encontrar os seus caminhos e se encaixar para que a gente tenha o Brasil mais próspero, mas, sobretudo, como eu disse a você, a gente tenha o Brasil mais justo. Léo, você trouxe aqui que os impactos previstos da redução de 48 para 44 acabaram não se tornando verdade. E você tem uma preocupação aqui da audiência varejista de alguns impactos de aumentos de custo. O que você acha que é verdade e o que não é? Assim, qual é a tua leitura para esse empreendedor que vive na economia flexível? O que ele pode realmente... Cara, isso aqui vai mudar e eu preciso me adaptar de que forma para essa alteração? Qual é a tua orientação para esse setor? Vamos lá, Danilo, falando com muita franqueza de quem se dedicou sob dado do IPEA, de AESE, os dados apresentados pelas entidades patronais,
É muito difícil num mercado tão complexo. Eu disse a você, nós temos 8 mil convenções coletivas. Vamos dizer com verdade para a sua audiência que sua audiência é uma audiência qualificada. É muito difícil você fazer um parâmetro econômico, estabelecer um indicador econômico que permita você ter certeza dos impactos que vão ser feitos. O que você tem que fazer é na história e é o movimento mundial. Aí você pode dizer, mas os países que fizeram foram desenvolvidos. Não, o Equador fez, o Chile fez. Então, assim, eu acho que a economia sempre vai, como eu disse a você, se adaptando. E o que é que eu considero de impacto positivo em relação ao empreendedor? Primeiro, essa questão, e eu quero conclamar aí sua audiência a acompanhar os trabalhos da Câmara em relação ao microempreendedor individual, microempresário, microempresa e empreendedor de pequeno porte. Porque eu acho que aí, Danilo, na minha perspectiva, eu tenho calculado com o pessoal da Câmara, entre 62% e 72% dos nossos problemas estão resolvidos. E aí eu digo, nós demos, eu, o presidente Hugo Mota e o próprio governo, que nós fechamos o acordo, a autorização legislativa, que é em emenda constitucional, para que você possa ter uma regulação, inclusive, em benefício, vamos dizer assim, em mitigação econômica, fiscal, para esse setor. Eu acho que essa foi a principal conquista para o seu setor, e eu diria que foi a principal vitória do presidente Hugo Mota, que representa o setor produtivo. Eu acho que, em termos diretos, eu fui secretário de Saúde de Salvador, a minha expectativa é uma diminuição dos atestados médicos, da questão do adoecimento mental, de uma melhoria da produtividade, porque o ritmo você não pode comparar. Tem gente falando, você não pode comparar agora o nosso momento com o da Constituição. Aí eu falo, e você pode comparar a vida que nós temos com a vida que nós tínhamos? Você veja que eu falei do movimento da juventude. Por que a juventude está querendo mais tempo? Porque com o advento do celular, da tecnologia, trouxe coisas boas e coisas ruins. Qual é ruim? Você está sempre plugado, você está sempre ligado. Realmente é uma rotina exaustiva. Você está sempre estressado. Então, é uma demanda. A tecnologia nos trouxe um para mais próximo do outro, mas trouxe também o trabalho para praticamente 24 horas. Esses 30 dias, por exemplo, Danilo, e foi uma escolha, foi eu que escolhi, eu tive que trazer meus filhos no último fim de semana, porque eu tinha 20 dias sem ver meus filhos. Então, o que acontece é que eu acredito é que a maior qualidade de vida do povo e do trabalhador vai advir um aumento da produtividade. Mas eu aproveito aqui para fazer uma parte. Eu não entendo, como muitas pessoas falam, e eu queria um dia debater, como a produtividade está vinculada à jornada de trabalho. Porque nós temos, Danilo, segundo o Ministério do Trabalho, Emprego e Renda, a 4ª maior jornada do mundo com 44 horas, hoje. E nós temos uma das piores produtividades, salvo engano, a 3ª pior do mundo, ou uma das piores do mundo, não tenho precisão no número, na posição que nós estamos em produtividade. Então, o que é que isso me mostra? Eu sou engenheiro de formação, é que o indicador hora trabalhada não é o principal indicador para a produtividade. Isso está claro na equação. Porque se assim o fosse, o aumento da hora geraria uma melhoria da produtividade. E isso não ocorre. E eu aprendi com Einstein, que fez o conceito matemático de insanidade, eu não sou louco, que o conceito de insanidade é você fazer a mesma coisa sempre e esperar resultado diferente. Eu não sou maluco. Então, me perdoe aí até às vezes, porque a gente vai fazendo essas reflexões e esses debates, e me parece que as medidas foram acertadas pelo presidente Hugo Mota, pelo governo federal, liderado pelo presidente da República. Nós precisamos realmente mudar os indicadores, mas, sobretudo, você está falando de indicador econômico, para mim, Danilo, a coisa mais importante que eu estou fazendo para o meu país, e eu estou fazendo na crença da minha verdade, eu não sou dono da verdade, mas da minha verdade, eu volto a dizer, é o tipo de ser humano que nós estamos querendo formar para o nosso futuro. Muita gente vem falando sobre a desestruturação das famílias. Ser defensor da família não é só defender valores. Não existe família sem presença, eu dei meu exemplo, sem o pai estar presente, a mãe estar presente. A gente já deu tantas remissões fiscais, tantos incentivos fiscais para coisas que não adiantaram nada. Eu dou como exemplo o setor aéreo. Na sua vida, melhorou o setor aéreo, Danilo? Não melhorou.
E nós, antes as bagagens eram embarcadas, hoje você tem que subir com a bagagem, a gente cobrar assento a mais, tantas liberalidades foram feitas e a vida do consumidor não melhorou. O preço das passagens diminuiu, Danilo, com o subsídio que nós damos dos combustíveis. Então, assim, na minha visão, às vezes você precisa, e aí, como eu disse, eu não sou dono da verdade, eu tenho a minha verdade, ter coragem, e Aristóteles dizia que a coragem é a primeira das virtudes, porque garante todas as outras, e a mim não falta coragem, de tomar as decisões e enfrentar aquilo que tem que ser enfrentado para que o Brasil seja um lugar melhor para se viver. Léo, uma outra pergunta que eu tinha anotado aqui, justamente sobre essa pauta da produtividade, eu acho que você deve ter debatido e escutado vários ângulos sobre esse tema, como você bem aqui já trouxe algumas das reflexões em cima dela, mas o que você vê de iniciativas do governo, não querendo correlacionar diretamente com a jornada, mas o que também está acontecendo em prol da produtividade, que, como você está trazendo para a nossa audiência, ela não necessariamente, na sua ótica, tem uma correlação direta com a hora trabalhada, né? Mas precisamos ser produtivos enquanto países, independente da quantidade de horas que vamos trabalhar. O que você tem visto de iniciativas nessa frente? Olha, aí você pegou principalmente, Danilo, a frase, e eu vou decorar essa sua frase. Nós, enquanto país, precisamos ser produtivos. Aí nós estamos de acordo, a nossa visão converge. Vou lhe dar um exemplo do Congresso Nacional. No ano passado, o presidente Hugo Mota tentou estabelecer uma modernização dos portos. Uma logística é obrigação, dever do Estado para uma melhoria da produtividade. Como quem produz vai exportar, vai fazer, se o Estado não lhe oferece uma logística eficiente? Então, nós precisamos melhorar a logística. E está lá a comissão formada, sem avanço. O relator é até um deputado baiano, deputado Arthur Maia, do União Brasil da Bahia. A outra coisa que eu conversei na audiência que nós tivemos com o ministro da Fazenda, Durigan. Produtividade também está elencada a conceitos de tecnologia nas empresas. As linhas de financiamento do governo tem que abrir financiamento para se melhorar a tecnologia. A gente vê o e-commerce, como está prejudicando o setor varejista, como nós vamos enfrentar isso sem precisar fugir. Eu acredito que com plataformas modernas, que ajude o pequeno empreendedor. Hoje você tem, por exemplo, plataformas de aplicativo, me refiro a transporte por aplicativo, de vários setores. É outro problema, Danilo. Eu acho que o Congresso Nacional, já dei essa opinião ao presidente Hugo Mota, o Brasil, o governo federal está perdendo a oportunidade de regular as plataformas digitais no que tange a intermediação de trabalho. Na Europa, na OIT, o grande debate no ano passado foi a precarização do trabalho com as plataformas e mais os conglomerados que estão sendo formados. Você se lembra que tinha uma plataforma, eu não quero nominar, que estava sendo acusado no Brasil, inclusive, de emparedar os bares e restaurantes. Eu me refiro à plataforma de venda de comida. Nós precisamos regular para dar um ambiente mais justo. E aí vem a minha visão, Danilo. Quando a relação está assimétrica demais, o Estado tem que intervir e regular. E está ficando assimétrica, senão os bares e restaurantes, o pequeno comércio vai ficar de joelhos para as plataformas digitais. Então, investimento na produtividade. Eu não posso comparar, vou dar um exemplo extremo. Uma fábrica de charutos em Cruz das Almas, na Bahia, onde as mulheres ainda fazem, como a gente disse no passado, charutos nas coxas, com a fábrica de tecnologia. Eu não posso comparar a produtividade nos Estados Unidos, uma fábrica de charuto. Então, a gente precisa investir em tecnologia, isso o governo pode abrir linhas de financiamento. Eu pedi na audiência pública, no caso das microempresas, como eu disse, vai haver um debate muito mais profundo, me refiro a empresas de pequeno porte. O terceiro item é qualificação do trabalhador, e aí eu paro para fazer o parênteses que eu considero mais importante. Ontem foi dito por alguns deputados aí mais vinculados à direita que, como é que eles falaram? Que nunca viu ninguém ganhar mais trabalhando menos. Pois eu vou dar um dado. Quem trabalha 44 horas no Brasil ganha menos do que quem trabalha 40 em média. Por que isso? Qualificação profissional, nível educacional. Agora, como é que uma pessoa que trabalha 6 dias na semana vai conseguir qualificação? Então, o governo também, com o Ministério do Trabalho, a gente está dando as oportunidades. O governo precisa abrir linhas de qualificação profissional, de estímulo ao emprego para a adaptação dessas tecnologias. Na minha visão, esses são os três indicadores para uma melhoria da produtividade para o setor empresarial no Brasil.
E, Léo, qual é a tua visão sobre potenciais riscos de informalidade, de pejotização? Você tem isso no teu campo de visão e tem algum tipo de ação ou medida pautada nesse potencial risco? Olha, o cálculo do aumento de informalidade na época da redução e depois, como eu disse, você fez uma mudança legislativa, aumentou a informalidade realmente. Na época da Constituição, estimam algo entre 5% e 7%. Depois ela voltou para os patamares históricos do Brasil. Então, isso aí, na minha visão, vale a pena. Em termos da sua... A segunda pergunta que você fez, qual foi? Me perdoe. Pejotização. Pejotização. Inclusive, nós estamos enfrentando isso, fui muito criticado, Danilo. Como eu disse, a minha visão de Estado... o Estado tem que estar mais presente aonde as relações são mais assimétricas, são mais desproporcionais, e o Estado deve estar menos presente aonde as relações são mais simétricas e mais proporcionais. Nós estamos aí, nós criamos um dispositivo que quem ganha acima de 2,5 tetos do INSS, que dá cerca de R$21 mil, vai poder negociar diretamente com o seu empregador a sua jornada de trabalho. Por que isso? Há uma pejotização muito grande. A gente gostaria de trazer esses trabalhadores, e a principal crítica dos empreendedores é que ele não vai pagar um salário tão alto e não ter aquela pessoa à disposição. Basicamente, eu estou dando a grosso modo, o discurso é esse. E nós fizemos uma tentativa de trazer essas pessoas da PJ para dentro do mercado formal de trabalho. Como é que a gente fez? Flexibilizou na jornada, numa negociação. E aí essa pessoa, na nossa visão, ganha auxílio-doença, 13º. O empregador sai desse debate nublado da pejotização, que depois tem judicialização, uma série de questões que hoje o setor bancário estima que está entre 5 e 7 bi, o que está em judicialização em relação a essa coisa da pejotização, e depois haver uma contestação que ele era empregado. Então, eu acho que esse dispositivo é bom para o empregador e é bom para o empregado. Então, basicamente, a gente discutiu isso também, Danilo, e eu acho que o texto enfrenta bem. Agora, eu quero lembrar que esse é um texto constitucional. Para quem gosta de Constituição dá as linhas diretrizes. Onde é que a gente vai ser regulado? E esse não foi o fim do debate ontem. Inicia, e eu quero conclamar o setor empresarial a estar presente na Câmara. Inicia-se agora as leis ordinárias que vão regular todas essas decisões do legislador, que no caso é a Câmara dos Deputados e o presidente Hugo Mota, em relação aos impactos que vão vir e a necessidade de atualização da legislação. Então, o trabalho não terminou ontem, o trabalho começou ontem. Perfeito. E em relação à folha, custo da folha, tributação da folha, que é sempre um debate ali entre os empresários, existe alguma questão sendo pautada nesse aspecto no teu trabalho? Olha, veja, eu volto a dizer, esse tipo de legislação não se trata de Constituição. Eu fui relator da PEC, que é do projeto de emenda à Constituição. Eu volto a dizer para o seu setor, que é o setor varejista, está autorizado na PEC, eu acho, salvo engano, se você olhar, é artigo 5º, são 9 artigos apenas, está autorizando todo tipo de mitigação vindo de um debate que realmente seja necessário. Tá? Como diz aqui, eu não estou defendendo o Bolsa Patrão, mas se houver um impacto para o setor produtivo, eu acho que deve ser feito. Queria aí lhe agradecer, porque as ligações estão entrando uma atrás da outra aqui. Hoje é dia, parei, porque realmente você tem uma audiência qualificada, tem um debate qualificado, e eu quero me colocar à disposição para a gente, inclusive, fazer um debate mais profundo aqui na Câmara, que eu acho que é importante, e eu quero conclamar o setor produtivo. Eu volto a dizer, tem uma comissão especial aqui, e aí eu quero aproveitar também, Danilo, você vai me permitir, eu não sou dono da verdade, como eu disse, mas eu tenho a minha verdade. Eu acho que o setor produtivo, às vezes, perde de participar dos debates. Eu estou dizendo isso porque muita gente está acusando que essa PEC é eleitoreira, mas a PEC está em debate desde o ano passado. Eu fui presidente da Comissão do Trabalho, conclamei o setor produtivo, informei sobre os debates, rodamos o país e poucas entidades empresariais participaram dos debates, achando que o debate não ganharia corpo, e o debate chegou a esse nível. Então, eu quero dizer que tem uma comissão especial, tem uma autorização constitucional agora para a mitigação desses efeitos, e o setor produtivo, como a gente diz no popular, tem que cair para dentro da comissão especial para discutir os seus problemas.
Léo, para fechar aqui, a última pergunta que eu te faço é para essa audiência de varejistas, o que é que você tem de orientação do futuro para esse setor, também para esses trabalhadores? Aqui também nos escutam os seus vendedores, né? Não só os seus empresários. O que é que você tem de orientação tanto para os trabalhadores de loja que atendem nós, consumidores finais, como também esses empresários que investem em recursos para ofertar produtos para o nosso consumo aqui em nosso país? Qual é a tua orientação final aí para esses dois óticas? Para essas duas óticas? Primeiro, o agradecimento, né? O setor dos empreendedores é um setor fundamental. Eu acredito no empreendedorismo, na força de trabalho, na vontade das pessoas. A minha mensagem é essa. Eu aprendi com meu falecido avô que toda dificuldade traz uma oportunidade. Nós temos uma oportunidade grande, conseguimos uma vitória grande. A maior vitória que eu consegui foi para os empreendedores, até empreendedores de pequeno porte, que é o faturamento até 4,8 milhões. Lá está expresso que pode haver, inclusive, mitigação econômica. É preciso o setor fazer estudos mais profundos, apresentar ao governo, o meu mandato está à disposição, e é preciso que, como a gente diz no popular, como eu disse há pouco, que o setor caia para dentro da comissão especial da Câmara, porque há uma janela de oportunidade muito grande. Para esse empreendedor, até 4,8 milhões, de reajuste de teto, como vocês pedem, de possibilidade de ampliação de contratação, no caso das MEIs, todo o arranjo está autorizado nessa PEC, caso seja aprovado no Senado, essa emenda constitucional está autorizada a fazer qualquer tipo de mitigação para o setor dos empresários de pequeno porte. Léo, obrigado mais uma vez pela tua agenda e disponibilidade de bater um papo com a gente. Obrigado por trazer aqui clareza da tua perspectiva sobre todo esse trabalho. Não tenho acompanhado, não ter sido uma agenda super fácil, mas, mais uma vez, a gente tenta trazer aqui para a nossa audiência mais informações para que eles possam tomar as melhores decisões nos seus dia a dias do setor varejista. Então, obrigado e do nosso lado também, portas abertas aí. Obrigado, fica com Deus e que a gente possa fazer o melhor para o nosso país. Obrigado, Léo. Valeu.